Olá, bem-vindo para mais um podcast da JCall. O nosso vendedor 10X está aqui a conhecer a inteligência artificial, está aqui de volta das últimas tendências e a pensar como será o seu futuro, como será o vendedor do futuro. Para esta caminhada pelo futuro, eu conto com a ajuda preciosa do Humberto, da estratégia 80-20, que me vai ajudar aqui a colocar constantemente na berlinda e a colocar-me perguntas difíceis de como é que eu tenho, ou qual é a noção, qual é a ideia que eu tenho sobre o vendedor do futuro. Eu sei que ele também tem as suas ideias e um dia destes, quem sabe, vem ele aqui para a berlinda, mas hoje sou eu ainda que estou aqui a ser confrontado. Bem-vindo, Humberto, e muito obrigado desde já. Nunca é demais agradecer a tua preciosa ajuda, não só na preparação dos diretos, não só na preparação destas perguntas difíceis, mas acima de tudo nos teus insights constantes. Muito obrigado, Humberto. Seja bem-vindo à edição de hoje. Obrigado a você, Oliveira. Estamos aqui no canal JCall, dando sequência a uma série de diretos. Alguns assistem direto, depois deixamos a gravação. E o tema tem sido o vendedor do futuro, ou como é que você se enxerga lá no futuro, continuando a vender, e como é que podemos ajudá-lo, e como é que você também pode nos ajudar comentando, partilhando esse conhecimento. E hoje a questão é bem desafiante e é a seguinte: quais são algumas das tendências mais emocionantes que você vê para a profissão de vendedor nos próximos 5 anos? E porque normalmente as perguntas são quais são as tendências, e aqui pusemos uma componente que é a emoção. Exatamente. Um dos meus mentores, há muitos anos, disse-me que o processo de vendas é composto por duas partes, a emoção e a razão. E que a emoção aliás, ele até dizia de uma outra forma, a venda é composta por 95% de emoção e apenas 5% de suor. Ou seja, as técnicas, as formas, tudo isso é muito pouco para a parte emocional. O nosso cliente emociona-se com aquilo que vai beneficiar com o nosso produto ou serviço. Portanto, eu acredito que uma das tendências mais emocionantes que o vendedor vai ter à sua disposição vai ser a inteligência artificial. E ainda vou mais longe, é que a inteligência artificial, ao ser uma tendência atual, vem não para nos desafiar, mas o desafio será como é que nós já vamos poder utilizar a nosso favor. Ou seja, o desafio não é contra nós, é como é que nós podemos aproveitar esse desafio. Nós vimos no último direto que a utilização dos chatbots vai ajudar-nos a conhecer melhor o cliente, vai nos ajudar a qualificá-lo. Eu acredito que o futuro vai passar muito por personalizar estes chatbots. Como é que nós, a falarmos com um robô, vamos ter do outro lado a dúvida se é um robô ou se é um humano. Ou seja, quando o chatbot estiver mais afinado, quando ele aprender com as perguntas, com as interações que vai ter, como é que ele vai conseguir ser mais assertivo nas respostas. Ou seja, não é responder como alguns hoje, não percebi a sua pergunta, ou por favor diga novamente, ou esta pergunta não faz parte das minhas Meu escopo. Exatamente, do escopo.
Portanto, eu acredito que o chatbot, ao aprender, ou a inteligência artificial, e neste caso concreto o chatbot, ao aprenderem com cada interação, a parte humana que está por trás do chatbot vai ser mais assertivo. Eu acredito que não vai haver uma pessoa atrás de cada chatbot, mas provavelmente vai ter que, ao final do dia, escolher 2 ou 3 perguntas para melhorar o chatbot, para no dia seguinte ele estar mais assertivo, por exemplo. Porquê? Porque o cliente cada vez mais vai ter necessidade de uma resposta mais personalizada. Ele vai ter necessidade que as suas questões tenham uma resposta. Eu ontem ou antes de ontem, tive que responder no mesmo dia a 3 questões de 3 clientes distintos. E o desafio era sempre o mesmo, apresentado de forma diferente. E eu, naturalmente, não podia colocar o mesmo texto em cada um dos mails. O contexto era o mesmo. Contudo, a forma como era aplicado era diferente. Então, eu não podia estar a responder a todos da mesma forma. Portanto, eu tive que adaptar o texto, tive que adaptar a questão, tive que estar a personalizar a mesma situação, a mesma resposta a 3 clientes distintos. E eu acredito que o chatbot, neste caso, vai nos ajudar, porque da forma como ele vai entender a questão, qual é a emoção que o cliente vai ter. E dependendo dessa emoção, o chatbot vai responder de uma determinada forma, personalizado. Portanto, uma ação específica que eu acredito que vai existir no aconselhamento do cliente no futuro vai ser esta personalização, uma resposta específica, assertiva. Mas eu acredito que o vendedor, cada vez mais, vai trabalhar no projeto do cliente. O que é que eu quero dizer com isto? Se o vendedor, em vez de estar preocupado hoje com o seu próprio projeto, se preocupar em conhecer o projeto do cliente, aquilo que ele vai fazer é ser mais assertivo com os seus conhecimentos, mas ser mais assertivo em termos das necessidades que o cliente tem. Mais um exemplo concreto. Eu estou a acompanhar alguns empreendedores e vendedores nos seus projetos pessoais. E aquilo que eu tive que fazer inicialmente foi uma série de perguntas abertas, totalmente anónimas, para que essas pessoas me respondessem com aquilo que elas pensavam que seriam as suas necessidades. Contudo, a forma como me respondem, e depois juntando várias perguntas, vários insights, várias questões, eu fiz uma grelha. E é essa grelha que me vai permitir conhecer o projeto do cliente e que agora me vai possibilitar ajudá-lo exatamente naquilo que ele necessita. Não naquilo que ele pensa neste momento que é o seu desafio, mas naquilo que de facto vai fazer com que ele cresça o seu projeto. Portanto, muitas vezes nós vamos passar deste vendedor com dor, este vendedor conselheiro que hoje temos, aquele vendedor que tem sempre o mesmo tipo de cassete. Isto é um termo muito antigo, o termo cassete hoje seria CD ou enfim, não sei, uma USB, não sei, algo assim. Uma cassete era algo que há 20, 30, 40 anos usávamos para ouvir música e ouvir gravações, ouvir podcasts, como este que nós estamos a produzir. E para fazer gravações, né? Quer dizer, você tinha que levar uma portátil, não era o seu telemóvel que não existia. Para fazer, se fosse externo,
Eu sei porque eu gravava aulas autorizadas pelos professores, e depois ia transcrevê-las e as ouvir com um grupo. Eu já sei bem o que você estava falando. Mas deve Exatamente. ter gente aqui no futuro ou hoje que vai ter que procurar no Google o que era Exatamente. cassete. Exatamente. Inclusivamente, ou formas diferentes que existem para escrever cassete, ok? Mas deixo esta dúvida no ar, este loop, para que as pessoas possam ir ver. Mas a questão é esta, se o vendedor deixar de ser aquele vendedor que é hoje, este vendedor conselheiro, que tem sempre a mesma cassete preparada, tem sempre a mesma mensagem preparada para qualquer que seja o cliente, eu acredito que no futuro ele vai ser muito mais assertivo. Ele vai querer vender com prazer. Ele vai querer vender, mas de acordo com as necessidades que o cliente lhe apresenta, ou mais, com as necessidades que o cliente ainda não sabe que tem. Tá? Portanto, eu acredito que a forma de concretizar visitas, concretizar vendas, vai ser diferente. Vamos utilizar muito mais a inteligência artificial, vamos utilizar muito mais networking, vamos utilizar muito mais encontros em grupo e não tanto encontros personalizados, porque o vendedor cada vez mais vai ter que chegar mais longe. Para se obter os mesmos resultados, a concorrência está aí. E atenção, não se pode vender abaixo do preço de tabela, não se pode vender com prejuízo. Portanto, tem que existir algum lucro. E só se consegue massificar esse lucro, só se consegue rentabilizar se for em quantidade. Portanto, se nós conseguirmos falar para 10 clientes, que eventualmente até podem estar em 10 sítios diferentes, porque poderão estar do outro lado da câmara, e se nós conseguirmos transmitir uma mensagem que corresponda às necessidades daquele cliente, que de alguma forma seja específica e assertiva, nós vamos estar a fazer 10 possíveis vendas ao mesmo tempo. Portanto, o vendedor cada vez mais vai ter que trabalhar com margens mais diminutas, mas com mais pessoas para poder ter a sua rentabilidade. Eu acredito que vai existir muito mais difusão de elementos, de eventos, seja online, seja ao vivo, seja ao nível de networking, seja ao nível de colóquios, feiras, enfim, vai existir muito mais brainstorming. As pessoas vão querer conhecer o que é que os outros pensam, como é que eles poderão adaptar situações que uns trabalham a outras realidades, a outros negócios, a outras culturas, inclusivamente, a outro tipo de indústrias. Portanto, eu acredito nesta difusão da informação. E por isso é que nós estamos aqui hoje, precisamente a passar a nossa experiência de mais de 30 anos, a passar todos estes insights, todas estas formações que fomos acumulando ao longo do tempo e a experiência de passar esta aprendizagem à prática. E é isso que nós hoje estamos aqui a fazer. Repara, Humberto, já reparaste que se nós tivermos apenas uma pessoa do outro lado que nos ouça e diga assim, não, aquilo que eu acabei de ouvir dá para eu hoje fazer. Ela não vai ter que aprender isso com a experiência dela. Já está a aprender com a nossa experiência. Portanto, ela está a ganhar tempo e amanhã vai conseguir fazer muito mais rapidamente ou ter muito mais rapidamente os resultados que se calhar só depois de uma aprendizagem conseguiria fazer. Eu há dias ouvi uma situação, e para terminar da minha parte, houve uma situação de alguém que, para chegar a um pequeno quadro, creio que tinham 8 quadrinhos pequeninos, ou seja, 8 conclusões. Aliás, eram 4 conclusões e 4 questões. Portanto, no fundo, eram 4 questões com 4 respostas. Essa pessoa demorou 10
anos a chegar àquelas conclusões. 10 anos. E estava a oferecê-lo num momento a cerca de 600 pessoas que estavam a ver ao vivo e mais não sei quantas que vão ver depois em diferido. Reparem, um demorou 10 anos, os outros demoraram 2 minutos a apreender toda aquela informação. Quanto tempo será agora para que essas pessoas coloquem em prática, analisem, verifiquem e a seguir adaptem para melhorar? Sim, e também me remeteu, nas suas respostas, me remeteu exatamente uma experiência que eu tive ontem com um cliente que, primeiro, ele quer organizar a casa para vender mais. Então, parece que depois só é que vai servir a JCall. Eu disse para ele, às vezes o avião se constrói, às vezes, em pleno ar, né? Mas tá bom. Mas isso que você está a fazer aqui, que é colocar ordem na casa, impede depois de você pensar em aumentar as vendas? Não, então não estamos a perder tempo, ok. Aí eu, conversando com eles, exatamente nessa vertente aqui da emoção, foi: pergunte para os seus clientes, aí fomos mapeando quantos são, qual é o perfil, o que ele vê, o que ele faz, o que ele vê, o que ele fala, ele cliente, o que ele faz e o que ele escuta, que são componentes lá do mapa da empatia que estão no modelo de negócio. Exatamente. Enquanto eu falei de modelo de negócio para ele dizia assim: está a me falar grego, e grego é uma língua que eu não domino o inglês. Eu falei, ok, então eu vou colocar exemplos, que é para fazer a ligação, e quando colocamos os exemplos, se eles forem fortes, a componente da emoção faz entender, faz gostar daquilo ou não, ou se aproximar ou se afastar, e em meia hora, em 2 minutos ou em 30 minutos, a pessoa apreende aquilo que já levamos um tempo e leva para a sua prática. E nós também, como consultores, que não deixamos de ser vendedores, nos beneficiamos desse feedback, porque muitas das vezes eu posso estar a comunicar e achando que a minha comunicação está ao máximo, aí ele fala, aqui estás a falar grego, e eu não domino o grego. Então eu fiz a transcrição para outra língua e aproximei-me dele com exemplos, mas falei assim, vá pesquisar o teu cliente fazendo essas perguntas, não e perguntas poderosas, perguntas inteligentes. Por isso que a inteligência artificial que se referiu precisa ser aliada à nossa inteligência natural, né, para não ficar dependendo só dela. Exatamente. E a emoção é que vai nos ligar, porque senão vai ser só um robô a perguntar e sem emoção nenhuma não continuamos as conversas. É isso mesmo. Repara, tu tocaste aqui num ponto importante. O facto de nós nos estarmos a ver apenas os dois e estarmos a falar para um mundo que para nós é fechado, ou seja, nós não sabemos quem é a pessoa que está do outro lado a ver-nos, nós temos uma dificuldade que é não conseguimos sentir as emoções dela. Não estamos a ver a cara dela, não estamos a ver como é que ela está a reagir à nossa informação. E como tal, nós temos que pensar e agir e falar da forma que consideramos mais fácil, mais prática para qualquer pessoa poder associar. Se nós estivéssemos num evento ao vivo, numa reunião, em que estamos em frente àquela pessoa, nós podemos estar a analisar qual é a sua reação. Se está só com a esferográfica a passar o tempo, bem, a passar o tempo não, porque para isso ela desligava a mensagem, ela tem o poder total neste momento, portanto, ela não nos pode obrigar a sair do escritório dela, ela pode fazer-nos desligar, pode sair, ponto. Mas se nós estamos com essa pessoa e conseguimos ver do outro lado o que é que ela está a sentir, nós podemos ser mais assertivos. E eu acredito que a inteligência artificial aqui vai ter um papel muito, muito importante. Aliás, ela neste momento já existe e já nos ajuda em algumas coisas, mas no futuro
vai ter um poder muito, muito, muito forte. Ok? Portanto, Muito bem. Então, mais um bloco que passamos aqui. Dentro desta série de diretos e depois as gravações sobre o vendedor do futuro, vendedor 10x, no canal JCall. Sempre solicito no final que deixe o seu like, e mais do que o like, também é muito importante, é partilhar esse conhecimento para chegar a mais pessoas e termos essa interação e percebermos de vocês quais são as emoções do que estamos a falar, se isso te impacta, te ajuda e como é que podemos ajudar mais ainda. Isso mesmo. E da minha parte também me despeço. Até ao próximo podcast. Faço minhas as palavras de Humberto. Uma interação, qualquer que ela seja, gostou ou não gostou. O não gostou é positivo, porque nos diz, não é por este caminho. Portanto, ajude-nos dizendo se gostou ou se não gostou. Se gostou, melhor ainda, partilhe com quem considera que também vai gostar deste conteúdo, ok? Vemo-nos numa próxima oportunidade ou, através do podcast, estaremos juntos também numa próxima oportunidade. Muito, muito em breve o podcast estará disponível, portanto, resta-me desejar uma continuação de excelentes negócios.